Bom dia a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Aparecida, São Sebastião. Em nome de Deus, havendo no regimental, declara aberta a 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guimarães. Peço ao vereador Geraldo Erlei Pérez para que faça a leitura do Salmo Bíblico 11. Salva-me, Senhor, porque faltou homem santo, porque vieram a menos as verdades entre os filhos dos homens. Cada um deles coisas vãs ao seu próximo, lábios dolosos com coração dobrado. Destrua, ó Senhor, todos os lábios dolosos e a língua que fala arrogâncias. Os que disseram: engrandeceremos a nossa língua, nossos lábios de nós são. Quem é nosso Senhor? Pela miséria dos desvalidos e o gemido dos pobres, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os porei em salvo, nisto eu obrarei confiadamente. As palavras do Senhor, palavras sinceras, prata purificada ao fogo, acendrada em crisol, refinada 7 vezes. Senhor, nos guardarás e nos preservarás desta geração para sempre. Os ímpios andam ao derredor, segundo o teu altíssimo conselho. Multiplicaste os filhos dos homens. Convido a todos para ficar de pé, que nós possamos ouvir o hino nacional brasileiro e logo em seguida o hino de Guimarães.
Peço ao secretário para que faça a leitura da ata da 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guimarães 2022. Ata da 8ª reunião ordinária, terceira sessão legislativa, legislatura 2022, realizada aos 20 dias do mês de setembro de 2022, sob a presidência do senhor vereador Roberto Caetano da Silva, o qual, observando a existência de número regimental, declarou em nome de Deus aberta a reunião às 14h30, contando com a presença dos senhores vereadores Altair Batista, Belchor Ferreira dos Santos, Claudinei Batista Rosa, Geraldo Erlei Pérez, José Américo Ribeiro, Maria Aparecida do Amaral, Osmar Cacheda de Melo e Osmar do Nascimento Bernardes. Constatada também a presença da assessora jurídica da Câmara, doutora Doroteia. No primeiro momento, o presidente solicitou que fosse realizada a leitura do Salmo 43, efetivada pela vereadora Maria Aparecida do Amaral. Seguindo o expediente, solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ata da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 2022, que posteriormente foi em única discussão e votação por unanimidade de 8 votos. Seguindo a ordem dos trabalhos, o presidente esclareceu que o projeto de lei número 055/2022 foi retirado de pauta, solicitado pelo Executivo Municipal através do ofício 149/2022 para uma melhor análise. Ato contínuo foram apresentados e lidos os seguintes projetos. Projeto de lei número 054/2022, reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas de Guimarães e Minas Gerais, CMDPI. Cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, revoga a Lei número 944, de 21 de novembro de 2006 e dá outras providências. Projeto de lei número 056/2022, fica autorizada a abertura de crédito adicional de natureza especial para desapropriação do imóvel urbano constituído na faixa de terreno pertencente ao lote número 252, quadra 21, setor 02, no centro da cidade de Guimarães, que faz fundo com a Escola Municipal Monsenhor Sebastião Fernandes, confrontada com esta escola numa distância de 13 metros,25, laterais medindo 12,20 metros, de fundo medindo 13 metros,25, totalizando uma área de 161,65 metros quadrados, conforme a matrícula número 62.704 de Patrocínio, Minas Gerais, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 057/2022 estima e fixa as despesas do município de Guimarães para o exercício de 2023, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 058/2022 denomina de Maria Abadia dos Reis a Clínica de Fisioterapia de Guimarães. Projeto de lei número 059/2022 autoriza a celebração de acordo e dá outras providências.
Na sequência do expediente, o presidente enviou os projetos para as comissões permanentes permitentes. Posteriormente, o requerimento e dispensa de intercícios legais de autoria do vereador José Américo Ribeiro foi recolhido e aprovado por 8 votos. Após o presidente suspendeu a reunião por 10 minutos para a elaboração dos pareceres pelas comissões. Reabertos os trabalhos, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação devolveu os projetos de lei número 054, 058 e 059/2022, com pareceres aprovados, sem emendas e correções qualquer. Porém, o projeto de lei número 056/2022 foi devolvido com parecer acompanhado de 2 emendas de redação, onde faz correção da emenda do mesmo, visto que na mesma não atende às exigências contidas na Lei Complementar número 095/98. Já que em seu artigo 5º estabelece que as emendas devem ser concisas, realçando apenas o projeto da lei, e a segunda emenda da redação apresentada e de ordem técnica, por constar que a Secretaria receber crédito especial, bem como aquela em que o recurso é anulado. Denomina-se atualmente Secretaria Municipal de Educação e não Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tendo em vista que a cultura, através das últimas alterações da organização administrativa, passou a compor recentemente Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. E, por fim, o presidente da comissão justificou que o projeto de lei número 057 de 2022 ficou com a comissão para melhor análise. Após a leitura do parecer, as emendas foram aprovadas em única discussão e votação por 8 votos. Após as discussões, os projetos de lei número 054, 056, suas respectivas emendas de redação e 058/2022 foram aprovadas em primeira e segunda votação por unanimidade de 8 votos. O projeto de lei número 059/2022 foi aprovado por 7 votos. Registrado o voto contrário do vereador Osmar do Nascimento Bernardes. O vereador Osmar, na justificativa do voto contrário, ressaltou que não tinha informações suficientes sobre o processo e nem tempo hábil para avaliar, o que levou a votar contra. No expediente, as indicações foram apresentadas as seguintes: 021, de autoria do vereador Claudinei Batista Rosa, que indica o Executivo Municipal para que fiscalize os munícipes que realizam obras em suas residências para que os mesmos fiquem responsáveis por entulhos que ficam nas calçadas. Número 022, de autoria dos vereadores Altair Batista, Belchor Ferreira dos Santos, Claudinei Batista Rosa, que sugiram ao Executivo Municipal para que faça reparo da calçada e área pública nas proximidades da APAI do município, pois devido às raízes das árvores que estão ali, a calçada foi toda destruída, razão pela qual atrapalha muito o tráfego dos pedestres que passam por ali. Número 023, de autoria dos vereadores Roberto Caetano da Silva, Belchor Ferreira dos Santos e Claudinei Batista Rosa, que indicaram ao Executivo Municipal para que estude possibilidade de firmar um convênio para adesão de um plano de saúde aos servidores públicos e seus dependentes. Número 024, de autoria do vereador Belchor Ferreira dos Santos, sugere que se oficie ao Executivo Municipal de Guimarães para que providencie a feitura de um
no final da rua Francisco Gonçalves dos Reis, no bairro Novo Horizonte, número 025, de autoria do vereador Altair Batista. Sugere ao Executivo Municipal de Guimarães para que cascalhe a estrada que liga o Cerradão até a Mata da Fortaleza, que fica localizada em nosso município, para que melhore o tráfego de moradores daquela região. Número 026, de autoria do vereador Altair Batista, que sugere ao Executivo Municipal de Guimarães para que faça reparo na represa abrindo um ladrão de água e fazendo um aterro nas proximidades da propriedade do senhor Ronaldo Marques da Silva, do senhor João Batista de Paula e o senhor Sebastião Alcalino, para que melhore o tráfego dos moradores dessa região. Número 027, de autoria do vereador Altair Batista, que sugere ao Executivo Municipal para que faça o reparo na estrada da comunidade de Água Limpa, consertando as manilhas e os barrancos que estão caindo, mais especificamente na localidade das propriedades do senhor Iramides e Donizete, para melhorar o tráfego dos moradores da comunidade. Número 028, vereador Altair Batista, sugere que se oficie o Executivo Municipal para que faça reparo da estrada da linha da Santa Fé, entre os Silos Brasileiros com o Fundão da Santa Fé. O cascalho, inclusive, já foi doado por um morador, pois quando chove, os ônibus escolares não conseguem passar por ali, tendo que fazer desvio por Martins, ficando muito longe. Número 029, vereador Altair Batista sugere que se oficie ao Executivo Municipal para que construa 2 bolsões para captar a água da chuva nas proximidades da fazenda Água Limpa de propriedade do senhor Donizete e limpar os outros bolsões já existentes ali, e mais 2 bolsões para captar a água da chuva nas proximidades da fazenda do senhor Vicente do Jovino. Número 30, vereador Belchó Ferreira dos Santos sugere que se oficie ao Executivo Municipal para que providencie a feitura de um mata-burro, mais especificamente em frente à propriedade do senhor Paulo do Tião Pedro, na fazenda Morro Feio, para melhorar o tráfego dos moradores e visitantes que passam por ali. Número 031, autor vereador Claudinei Batista Rosa, sugere que se oficie ao Executivo Municipal para que estude a possibilidade de alterar o sentido de trânsito para melhorar o tráfego nas seguintes localidades: Rua Cirilo Martins, Rua da Creche Escola e Rua Onofre Pérez, Rua da Paz. Na sequência, todas as indicações foram aprovadas por unanimidade de 8 votos. As demais discussões se encontram registradas em vídeo disponível na página do Facebook e no site oficial da Câmara Municipal de Guimarães, bem como no site da Câmara Municipal de Guimarães, bem como no site do Guimonai. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos. Sala de reuniões Vicente Guimarães, 25 de outubro de 2022. Coloca a ata em sua única discussão. Não haver discussão em sua única votação. José Américo Ribeiro. Voto sim. Altair Batista. Voto sim. Aparecida do Amaral. Voto sim. Real Derlei. Voto sim. Osmar Coco. Sim, senhor presidente. Osmar da Ambulância. Sim, senhor presidente. Belchior Ferreira. Voto sim. Claudinei Batista. Sim. Declara a mesma aprovada por 8 votos.
Peço ao secretário para que faça a leitura do ofício número 038, de autoria do vereador Beltrão Ferreira dos Santos, e do ofício número 0173, em resposta à indicação número 023 de 2022. Com a palavra, o vereador Ferreira. Pedi a palavra para fazer a leitura desse ofício 038, porque esse ofício até me surpreendeu, porque a assessoria do deputado Sargento Rodrigues, uma semana após a eleição, eles me ligaram pedindo para fazer esse ofício urgente, para estar enviando para a nossa cidade, para o nosso município, destinado à saúde, um veículo utilitário de 5 lugares. Então, eu pedi ao senhor presidente para fazer a leitura desse ofício. Ofício 038-2022, Guimarães, 24 de outubro de 2022. Da Câmara Municipal de Guimarães, Belchó Ferreira dos Santos, vereador. Para o senhor deputado estadual Sargento Rodrigues. Assunto: solicitação de recursos para a compra de veículo destinado à saúde. Excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Rodrigues, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pelos relevantes serviços prestados como deputado estadual. Na oportunidade, gostaria de solicitar do ilustre deputado que seja viabilizado recurso de transferência especial para fins específicos de compra de um carro utilitário de 5 lugares para a Secretaria de Saúde de nosso município. A aquisição do referido veículo proporcionará melhores condições de transporte às pessoas que necessitam de atendimento médico em outros centros. E, tendo em vista a importância deste benefício, pedimos o empenho do nobre deputado para o atendimento da presente solicitação. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do nosso município. Respeitosamente, Belchó Ferreira dos Santos, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Dando seguimento ao trabalho, peço ao secretário para que faça a leitura da resposta à indicação número 023. Ofício 173/2022. Origem: Gabinete do Prefeito. Assunto: resposta da indicação número 023/2022. Local: Guimarães, Minas Gerais, 24 de outubro de 2022. Excelentíssimo senhor, cordiais saudações, com os préstimos de estima e consideração, encaminhamos para conhecimento dos nobres vereadores Roberto Caetano da Silva, Belchó Ferreira dos Santos e Claudinei Batista Rosa, resposta em anexo referente a indicações número 023/2022. Nada mais para o momento, reiteramos nossa disposição sempre que fizer necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Agílio Alex dos Reis. Excelentíssimo senhor vereador Roberto Caetano da Silva, presidente municipal de Guimarães, Minas Gerais. Senhor presidente, quer devolver o projeto de lei, a resolução 02 de 2022, com os pareceres aprovados pela comissão. Senhor presidente, eu peço dispensa de interstícios legais para a gente poder estar tramitando e aprovando o projeto. Coloco o requerimento do nobre vereador de dispensa de interstícios legais em sua única votação. José Américo Ribeiro. Eu voto sim. Altair Batista. Eu voto sim. Aparecida do Amaral. Sim. Geraldo Erlei Pérez. Sim. Osmar Coco. Sim, senhor presidente. Osmar da Ambulância. Sim. Ferreira. Sim.
Claudinei Batista Paulão. Sim. Apreciação do projeto pela comissão permanente em única discussão e votação. Aprovado pela comissão, dispensa de interstícios legais no prazo suspenso a reunião por 10 minutos, liberação dos pareceres pelas comissões. Foi devolvido o projeto de resolução número 02, aprovado pelas comissões permanentes. Peço agora passa agora pela expediência de oposição da votação do mesmo. José Américo Ribeiro. Senhor presidente, o senhor teve uma discussão, né, eu acho. Isso. Tá. É mesmo, que não foi colocado aqui. Coloca o projeto em discussão. Acho que não tem nada a discutir, não, porque a comissão estava toda reunida, né, e já entendendo, estava só um equívoco aqui, sim, equívoco nossa parte, do artigo, estava citando o artigo 60, e um rascunho que a gente tinha era 61. Mas já foi sanadas as suas dúvidas, então eu acho que agora pode passar para votação. José Américo Ribeiro. Sim. Altair Batista. Voto sim. Aparecido Amaral. Voto sim. Geraldo Erlei Pérez. Sim. Osmar Coco. Sim, senhor. Osmar da Ambulância. Sim. Ferreira. Sim. Claudinei Batista. Sim. Isso aí nunca votação, nós perturbamos aqui. Né? Não, ele é em única. Ele é em única. Então declaro mesmo aprovado por 8 votos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, meus mosquitos estão me invadindo. Zé Alec PC, os mosquitos me invadiu aqui, nós deixou que atropelasse uma parte aqui. Eu acho que nós temos que dar um seguimento aqui para ser certo. Né? Vamos colocar esse projeto em votação direito para que a sociedade que está nos assistindo, depois vai, né, ouvir a reunião, eles estejam mais bem a par do que está acontecendo. Né? Coloca o projeto de resolução número 02, altera dispositivo da regimento interno da Câmara Municipal de Guimarães, revogando a resolução número 016 de agosto de 1991, o regimento interno e a resolução número 02 de 16 de dezembro de 2020, Código de Ética, em sua única discussão. Código de Ética em sua única discussão. Pois é, do regimento interno do Código de Ética. A resolução 02 tem guardado no Código de Ética. Está guardado no Código de Ética, por isso. Para que o pessoal entenda melhor. Aí eu coloco em sua única discussão. Uma vez discussão, em sua única votação. Né? Já foi votado. Entendeu? Presidente, eu gostaria que a assessora jurídica viesse aqui e desse uma olhada aí assim, direitinho, para a gente estar a par do que nós estamos votando, porque aqui esse regimento interno foi aprovado agora nessa legislatura. Que foi previsto, foi apresentado por algum aqui que eu não lembro, vocês sabe? Então, chama ela lá para nós. Faça favor, doutora, por gentileza.
do regimento interno da Câmara, porque a emenda da resolução Deixa 3 eu falar no microfone, é esse que deixa eu dispõe falar. sobre o regimento interno da Câmara, revoga a resolução 16 e resolução 2. Esse aqui é a emenda. Não, mas a resolução tem que ter a resolução 16 já do Conselho vai voltar. Não, você não está entendendo. A emenda da só um minutinho, só vou pegar o regimento. Só um minutinho, já vou. Me dá o regimento. Você tem um regimento aí, não tem? Ah, mas não está. Isso aqui é um esboço só, aqui não está completo total, não. Isso aqui foi o que a gente modificou no processo lá no original que está sendo provado. Vereadores, é o seguinte, conforme determina a lei complementar 95, ela fala sobre questão de processo legislativo, como que a lei deve ser, como o projeto de lei deve ser expresso. E ele determina que quando você faz qualquer alteração a alguma lei existente, você tem que inserir o texto inteiro da emenda da lei que você está alterando. Então, o nosso regimento interno, a emenda dele fala assim, ó, dispõe sobre o regimento interno da Câmara, revoga a resolução 16 de agosto de 91 e resolução 2 de 16 de dezembro de 2020. Essa resolução, quando vocês aprovaram o regimento interno, vocês aprovaram com esta emenda. Agora, nós estamos alterando artigos desse regimento. Então, eu tenho que constar que ele altera dispositivos do regimento tal, cuja emenda é isso. Entendeu? Nós não estamos revogando novamente esses artigos. Sim, mas a dificuldade que a gente tinha que era de entendimento. A gente entende que o processo é esse mesmo, o problema é que chegou diferente. A gente não estava entendendo exatamente o que a gente estava votando. Ah, entendi, entendeu? Então, na realidade, é isso. Os dispositivos do regimento aprovado que estão sendo alterados é esse aí, artigo 60, é o 61, parágrafo, eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver aqui. É o artigo 46, o parágrafo 6º do 60 e o parágrafo 2º do 61 e o caput do 67. Que todos eles falam do adicional de férias. Só uma dúvida. Esse projeto de resolução ele precisa de ser aprovado em 2 turnos ou em votação? Votação única. Resolução é votação Porque única. pediu dispensa de interstício. Não, a resolução é votação única. Certo? Obrigado. Vamos votar novamente, né? Zé Américo Ribeiro. Voto sim. Altair Batista. Voto sim. Aparecido Amaral. Geraldo Erlei. Sim. Osmar Pouco. Sim, senhor presidente. Osmar da Ambulância. Sim. Belchior Ferreira. Voto sim. Claudinei Batista. Sim. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Senhor presidente, agora vamos passar para as indicações, né? Não tem nenhuma. Eu não formalizei uma indicação que eu queria fazer, vou fazer ela verbal aqui, depois a assessoria passa, prescreve ela e a gente assina. Quem quiser assinar comigo, vai estar aqui todo mundo. Eu gostaria de fazer uma indicação ao prefeito, para que ele ficasse, até para ele ficar respaldado, para a gente tampar alguns buracos aqui na rodovia 365, que é de responsabilidade federal ainda, tapar um buraco ali na entrada da ponte, ou na saída lá, que está muito perigoso, e já foi feito vários ofícios para as autoridades competentes, e não foi solucionada. Inclusive eu tive com o governador um dia em Patos, eu pedi ele pessoalmente, ele falou que ia pedir o DNI para fazer, não fez, e aí nós que trafegamos ali, si, nossos familiares, estão correndo risco de vida. E o prefeito, às vezes, com a nossa indicação, que sim, ele possa estar fazendo esse serviço que não é de competência do município, mas sim para resguardar a vida nossa e dos nossos familiares. O José Zé Américo, eu acho que, assim, pode até ser válido. É um reforço, né? E a gente vê que
não só nossos familiares, porque a função do político é preservar a vida. Então, todo mundo que trafega ali está visualmente correndo muito risco, principalmente quem não conhece aquela situação, o pessoal de fora. Mas eu acho assim muito problemático ele tampar, mas, como se diz, vamos fazer o causa beija-flor, né? Vamos cumprir nosso dever e nossa obrigação. Eu acho que os colegas vereadores vão aprovar a sua indicação, e eu também vou assinar com você, pode ter certeza, né? E vamos ver se vai dar certo, mas eu acho um pouco problemático, por conta da burocracia, né? Qual a palavra, Zé Américo? Eu até já, assim, preliminarmente, eu conversei com ele, ele tinha algum receio de estar fazendo uma coisa que não é responsável da prefeitura, mas nós já conversamos com o pessoal da Polícia Federal também. A Polícia Federal ali já falou que se a gente conseguir a massa, eles vão dar cobertura para a prefeitura estar executando esse serviço ali sim, porque eles também estão preocupados com a situação. Com a palavra, vereador Belchior. É só para reiterar essa indicação do novo vereador Zé Américo, né? Como se diz, às vezes o prefeito está precisando desse respaldo mesmo, colocar a coisa no papel para ter segurança no que está fazendo, né? Isso eu concordo plenamente com o executivo, justamente por causa disso. Porque você vai fazer uma coisa sem papel, sem nada, se acontecer alguma coisa, né? Onde vai ficar a responsabilidade? Então, eu acredito que essa indicação é uma sugestão minha, que eu acho que ela é bem-vinda por esse momento aí, devido a essa estrada está muito ruim mesmo. Coloco em discussão. Altair Batista. Eu voto na indicação do Zé Américo. Essa semana passada eu estava lá de vereador geral e o prefeito, ele até comentou sobre isso aí, pediu para ele, como foi o ex-policial, se ele tinha condição de dar um apoio para ele para tampar aquele buraco lá. Eu voto na indicação junto com o Zé Américo. Osmar Coco. Não, claro, também vou votar junto com o novo colega Zé Américo, mas eu também achei que a gente podia aproveitar a situação e já fazer um ofício, pedir o prefeito para fazer um ofício diretamente ao DENIT ou alguém que fosse responsável pela rodovia, de uma forma geral, porque não é só na ponte, não, há uma série de problemas aí. Eu mesmo tive um problema perto da Pifpaf com o pneu lá, no buraco lá. Então são vários buracos que a gente acha que podia. Então, de forma geral, além de fazer uma indicação para o buraco, porque é uma região que está mais próxima da Guimarães, a gente realmente puder consertar, seria ótimo. Mas aproveitar a situação e já fazer um ofício para o DENIT solicitando a manutenção na rodovia, pelo menos essa região toda aqui, né? Onde eu conheço está com problema. Também, tá? Mas a ideia é boa, ajuda qualquer iniciativa para melhorar isso aí, é bem-vinda. A palavra, vereador Zé Américo Ribeiro. Eu concordo com as palavras do novo vereador. Então, já acompanhando essa indicação do prefeito, a gente já poderia fazer um ofício, o prefeito, onde todos nós assinarmos, para poder estar também notificando as autoridades competentes da rodovia, que é o DENIT. Plenamente. Depois você oficializa, vereador, né, que é de autoria sua, e os demais vereadores que quiserem. Mas de qualquer forma, a gente, dentro da possibilidade, a gente consertar pelo menos o buraco lá, porque se consertar já resolve o problemão. Vereador, assim, minha ideia e o que eu entendi que Vossa Excelência passou, a gente faz o requerimento para tampar o buraco e mais um ofício Separado, né? separado. Exatamente, porque senão não vai complicando demais, isso aí é oneroso para o município. Eu tenho certeza que. Se o DENIT tiver problema, já tem uma resposta, tem um ofício. Ô Zé, só uma pergunta. Aquele do Cruzeiro ali tem alguma resposta? Tem não. Não tem nada? Não. O pessoal fica perguntando a gente, eu falo que lá não é municipal, é estadual. Tá bem ruim. Então vou colocar o requerimento do nosso vereador Zé Américo Ribeiro em votação. Zé Américo Ribeiro. Voto sim. Altair Batista. Voto sim. Aparecida do Amaral. Voto sim. Geraldo Erlei. Sim. Osmar Coco. Sim, senhor presidente. Osmar Ambulância. Eu voto assim. Ferreira Belchó. Voto sim.
Claudinei Batista. Voto sim. Coloca a palavra franca. Declaro mesmo aprovado por 8 votos e coloca a palavra franca. Com a palavra Geraldo Erlei Pé. Você quer usar a palavra franca? Sim, quero usar Então a palavra franca está à disposição. Inicialmente, eu quero aqui agradecer, né, os vereadores que se disponibilizaram a ir comigo lá na Superintendência de Ensino, porque a Câmara Municipal de Guimarães se fez representada por nós, lá em que nós fomos lá reivindicar sobre uma questão que, e eu confesso aos senhores, até assim, eu me sinto até um pouco envergonhado disso, porque eu não sabia dessa real situação do município. Eu só fui saber disso porque uma cidadã me procurou, me pedindo, quase que implorando, uma vaga na creche, né? Então foi a partir desse momento que eu fui me inteirar dessa realidade. Então, veja, lá o espaço físico ele foi construído para 180 crianças, está com 400 crianças, e na fila de espera está a seguinte situação: berçário, 19 na fila, aí tem aqui o berçário M, questão de faixa etária, né? Tem outro aqui, 17 na fila, maternal 10 na fila, e assim sucessivamente, né? Só aqui já deu mais de 30 pessoas, 30 famílias necessitando de uma vaga. Então, diante dessa realidade, eu procurei me inteirar, juntamente com a administração municipal, a Elita, que é a diretora lá, a secretária de Educação e o prefeito. Quais providências estão sendo tomadas no sentido de sanar essa situação? Aí, assim, a realidade que eu deparei foi que há muito boa vontade, boa intenção por parte da administração municipal de resolver, de equacionar esse problema. Então, não é pelo fato, assim, de eu estar na condição de vereador de oposição, que eu vou para as redes sociais e falar mal da administração, enfim. Não é, eu não entendo que esse seja o caminho. O caminho, se você vê que o prefeito está com boa intenção de resolver o problema, a gente tem que tentar ajudar, né? Então, eu gostaria, principalmente essa fala que eu vou falar agora, que constasse de ata. Há um espaço físico aqui, onde funcionava a escola Polis, né, que lá é do pai do prefeito. Então, existe uma dificuldade jurídica, né, de, olha, peraí, mas esse espaço é do pai do prefeito, como que a administração vai pegar um espaço desse e colocar à disposição da sociedade? Mas acontece o seguinte, isso lá não será cobrado, será de forma gratuita ao município. Então, o motivo que nós fomos lá, representando a Câmara Municipal, foi para que se acelere esse procedimento. Então, eu conversei com a secretária de Educação, né, e aqui também eu peço ao vereador José Américo que nos ajude, porque ele, além de vereador, é servidor do município, né, porque lá ficou muito bem falado para a gente que obras lá já podem ser realizadas no tocante a adequar o espaço físico lá de acordo com as exigências que a legislação pede, né? Então, em conversa com a secretária, nós traçamos uma meta de que ela, porque tem uns trâmites burocráticos a serem resolvidos, mas que isso, com todo o empenho de todas as pessoas envolvidas, que nesse final de ano ela consiga resolver isso e no início do ano de 2023 possa disponibilizar para a sociedade esse espaço e atender essas famílias que estão desesperadas. Outro assunto, senhor presidente, eu estive com o vereador Elinho, também eu confesso aqui que é uma vergonha para mim, mas igual vocês sabem, eu estava cuidando do meu pai, foi um período aí que eu deixei muito a desejar no tocante a
a conhecer mais a realidade do município. Então, o Iri me levou ali onde a gente conhece, ali na Bananeira, e lá está um problema sério. Sabe, igualmente, vocês mencionou da 365, ali, o problema ali é que o encabeçamento do duto, lá, da parte ajunçante do córrego, ele simplesmente arrancou. Então, lá, uma chuva não precisa ser com volume alto, já vai começar a tirar a terra. Então, antes disso acontecer, eu acho que a gente deve tomar alguma providência, né, até foi cogitado, né, de convidar os representantes do DR a vir aqui no município e tomar uma providência emergencial. Por quê? Porque se não for tomada uma providência ali, o que vai acontecer? Vai isolar. Aquilo ali vai arrancar. Né? E se a gente está enxergando o problema antes, e aí o que acontece? Gente, isso é desde o ano passado. É desde o ano passado. Então, se a gente ficar esperando o DR, o que vai acontecer? Aquilo lá simplesmente, né, vai ser destruído. Então, nós como representantes do povo, a gente tem que tomar uma atitude rápida. Né? Nós temos que cobrar do DR. Se o DR não der uma resposta, eu acho que o município, nessa situação, tem que fazer alguma coisa lá, porque você imagina os moradores de Guimarães que moram, né, do lado de lá desse córrego, se acontecer daquilo romper, tem que usar a estrada de sinal. Então, era só isso, presidente. E no tocante a esse responsável do DR, ou a gente faz um convite para ele vir aqui, ou senão a gente desloca uma comitiva igual a gente tem feito. A gente desloca uma comitiva de vereadores lá em Monte Carmelo, onde é a sede do DR aqui na região. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Melchior. Pegando um gancho aí nessas palavras do vereador Geraldo, eu conversei com o prefeito a respeito daquele fato lá. Está abrindo, cada dia que passa está abrindo mais um pouquinho. O que o prefeito me respondeu foi o seguinte: devido ser uma rodovia estadual, ele não pode pedir o pessoal do município para ir lá arrumar nada. Tem que esperar o aval deles. Eles estão em cima. O prefeito já fez vários ofícios para eles, certo? Eles não têm um respaldo certinho de quando vai vir, porque a prefeitura aqui está de braço cruzado. Talvez tenha até ferramenta para arrumar de lá, mas só porque não pode mexer devido a ser uma estrada estadual. Então, eu já tive essa conversa com o prefeito. Então, essa segunda palavra sua a respeito de reunir os vereadores que queiram ir em Monte Carmelo e conversar direto lá, eu estou pronto para ir junto com quem organizar, eu estou pronto para ir junto lá também, buscar essa solução. Com a palavra, vereador Jamé Ribeiro. Eu gostaria de ressaltar, o Geraldo falou da nossa ida. Eu fiz parte dessa comitiva que foi lá na superintendência, quando teve uma reunião com a Luzia lá. Gostaria de frisar aqui e passar para os vereadores que não foram lá. Nós fomos muito bem atendidos, uma atenção, né, fora do comum. Ela parabenizou a Câmara Municipal, que nós estávamos lá representando todos, que nunca, na história que ela trabalha na área de educação, nunca teve uma comissão de vereador, uma Câmara, e lá reivindicar ajuda para seu município. Então, ela ficou muito satisfeita da gente estar indo e já passou nós trouxemos já o cronograma que tem que ser feito, os passos a seguir para poder estar resolvendo. Então, foi uma reunião muito boa. E falando também daquele buraco ali, não sei se vocês sabem que na noite da festa de 25 caiu um carro lá dentro. São meus vizinhos ali, jogou uma menina de 3, 4 anos para fora, uma menina ainda está até acamada, com dores, sabe? E eu acho que a gente tem que ir lá mesmo, sabe? Pedir, porque a prefeitura não pode fazer. Se for preciso, a gente vai até Belo Horizonte, reivindicar lá, né, na sede do DNI, do DR, porque isso aí está uma vergonha, sabe? Já rompeu aqui o ano passado ali perto do Cruzeiro, ficou vários tempos para ser arrumado. Agora ali,
com certeza vai romper de novo se eu fizer agora. Então, eu também estou disposto a ir com uma comitiva, se não der para ir também, mas pode contar com o meu apoio, se for fazer um ofício, assinarei junto. Então, parabéns, Geraldo, pela sua aula. A palavra vereador Osmar Coco. Senhor presidente, já aproveitando a situação, concordando com as atitudes de que a gente realmente tem que procurar fazer ofício, procurar as autoridades, eu queria falar com o jurídico, acho que deve avaliar uma possibilidade nova. Seria possível a gente chamar ela? Perfeitamente, é seu direito. Enquanto isso que ela chega aqui, eu vou fazer um pequeno comentário aqui em relação à comitiva que teve lá, né? Comissão, não é comitiva, não, a comissão foi lá visitar o pessoal da Superintendência da Educação. Eu, naquele momento, por motivos pessoais, eu não tive como estar presente, né? Eu era um dos que deveria estar presente, mas vou justificar aqui, eu justifiquei, né, os colegas que foram lá, qual era o meu motivo, porque todo mundo tem suas pendências, eu também não sou diferente, eu tenho as minhas. Mas a gente, né, Geraldo, você é testemunha disso, o Zé é testemunha, os demais vereadores, a gente tem resolvido diversas coisas com a comissão parlamentar. Monta uma comissão de vereadores e corre atrás e resolve. Eu vou citar um exemplo. Aqui lá parece que não sei se é 2012, 2012, 2013, nós corremos atrás, né? Para trazer essa banca do Detran aqui para o nosso município, onde todo mundo está sendo beneficiado. Muita gente se viu de crítica, né? E nós montamos uma comissão de vereadores aqui, inclusive, naquela época, você, né, Geraldo, era vereador, acho que o Zé também. Esse era o presidente, eu era o vice, a gente fomos juntos, né? E chegamos lá e, com poucas palavras, nós conseguimos provar para eles que Guimarães tinha capacidade de ter uma banca do Detran. Então, está sendo beneficiado o povo. Depois, recentemente, é coisa simples, mas fica aí, né? Assim, o tanto que a Câmara é importante, a gente fomos em patrocínio para resolver um problema da iluminação aqui. Também foi atingido. Agora estou vendo que vocês foram lá também, e se tivesse diversas coisas, foram atendidas. Então, gente, é uma comissão, né? Quando corre atrás, é muito importante. E eu acredito assim, quando eu vou, não é eu, é nós, né? Então, acredito assim, nas palavras do Geraldo, nas palavras do Zé, eles deixaram muito claro. Eles foram representando na Câmara, né? O presidente não estava, mas explicou o motivo, né? Por qual não estaria, porque eu também sou ser humano, eu também tenho meus problemas. Então, eu vou devolver a palavra para o Osmar Coco, para que ele faça a pergunta à nossa assessora jurídica, doutora Doroteia. Doutora, a gente está falando aqui há pouco de uma série de problemas que têm se arrastado ao longo do tempo, principalmente nas rodovias. Tem um problema aqui na entrada, na saída da cidade do Cruzeiro, que acho que tem mais de ano. Agora tem um problema perto da Ponte Nova, em Papás, também é um problema crônico, para se arrastando. E a gente tem percebido que, sabe, essas esferas administrativas estão se entendendo em relação a isso. Aí a gente pensou no vontade de fazer ofício, que é uma coisa louvável, acredito que tem que ser feito, até para a gente, numa cobrança futura, a gente ter documentação de que foi feito isso. Mas eu queria ver que a senhora tem a possibilidade da gente entrar com ação, entrar com mandato de segurança contra o DENIT e contra o DR, para que eles cumpram o trabalho deles. E protocolar isso, entrar com ação na justiça mesmo. E como é que, se for possível, como é que isso é feito? Uma ação civil pública? Eu não sei. Olha, não é impossível, né? Mesmo porque qualquer medida judicial é cabível, basta provocar o judiciário. Agora, se é contra o DENIT, tem que ser justiça federal, né? Não pode ser justiça comum, já começa por aí. Mas injunções políticas, eu gostaria que fale o seguinte: mas aí o juiz vai conceder uma liminar determinando que se faça a obra? Pode ser que sim. E se não cumprir, vai pagar multa? Pode ser que sim, tudo é possível. É possível entrar? É. Mas, às vezes, uma injunção política, um convênio firmado, por exemplo, aqui em relação à rodovia de Cruzeiro é mais fácil. BR já é mais complicado, porque é DENIT. Mas aqui, por exemplo, firma um convênio com
com o DR, né, para que o município, tanto Cruzeiro quanto Guimarães, façam junto o trabalho. Mas eu gostaria, eu gostaria de, se fosse possível, tá? Eu gosto de pensar que os outros vereadores vão comigo. Se eles não forem, eu gostaria de fazer, mesmo se fosse sozinho, individual. É possível, senhora, providenciar essa documentação? Sim, fazer entrar com a ação, inclusive não da Câmara. Não há problema nenhum. Se for possível, se não for, eu faço de forma individual. Não vejo problema em relação a isso. Só acho que uma medida mais efetiva, porque a gente também tem que mostrar para as pessoas que a gente está fazendo uma coisa séria. Não é só teatro. De forma efetiva. E a gente tem que comprovar que foi feito. Então, se for possível a senhora fazer, ou em meu nome, se os outros vereadores não possível fazer, ótimo. Mas então, por favor, faça. Tá? Vocês já querem que entre de imediato com a ação ou preferem no ofício de legalista? A gente vai fazer as duas coisas de forma simultânea. Não, eu acho que simultânea é mais complicado. Porque o que acontece? Se a gente entrar direto com a ação, tá? Não, eu gostaria, eu falando em meu nome, agora se os outros concordarem também, ótimo. Se assinar, ótimo. Eu queria já entrar na ação. Porque, por exemplo, a gente teria que entrar com uma ação ordinária e pedir uma tutela antecipada. Ou o mandado de segurança. No mandado de segurança, nós teríamos que entrar com ofício, vendo a recusa, ou não dando resposta, porque aí a gente fica comprovado a porque aí a gente já tem uma ideia e a gente pode explicar para as pessoas que a gente fez alguma coisa, de forma efetiva. Eu gostaria, se fosse possível. Ok. Eu vou concordar também, tudo bem, tem que estudar em relação a isso. Sérgio, eu só preciso, vereador, depois que o senhor me passe direitinho, exatamente qual o serviço a ser realizado. O serviço de manutenção e de reparação, porque naquele caso não é manutenção, é que na casa da ponte que você deu, fazia uma manutenção, de reconstruir. Aqui é estadual, né? O que foi que a erosão provocou, né? Porque senão vai ficar cada vez pior. Isso é preventivo, né? E aí o que acontece que a gente não está vendo muita boa vontade, a coisa está se arrastando por anos, já no caso do Cruzeiro. Ok. Eu já quero fazer um pedido aqui, se os vereadores quiserem assinar comigo essa ação, ótimo, senão eu faço para mim de dó. Eu assino. Tranquilo? Certinho. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra é vereador Geraldo Leite. Assim, eu tenho um ponto de vista diferente do Osmar, quando ele mencionou aqui que não adianta fazer teatro. Eu não entendo que a gente procurar usar a política da boa vizinhança, isso seja teatro. Né? A gente tem conseguido, eu pelo menos assim, tenho experiência na vida política, a gente conseguiu muita coisa usando exatamente a política da boa vizinhança. Né? Até porque, numa situação dessa, para impetrar um mandado de segurança, precisa necessariamente da negativa do órgão lá, então necessariamente a gente precisa tomar esse primeiro passo, né, que é ir lá no órgão, procurar esse órgão e ver a posição deles. Aí, diante da negativa deles, a gente, né, toma essa medida subsequente. Mas o Zé Américo, que antecipou minha fala aqui há pouco, ele falou da receptividade que nós tivemos lá na Superintendência de Ensino e assim, eu achei que foi muito positivo a resposta que nos foi dada, né? Então eu tenho comigo que eu acho que num primeiro momento usar a política da boa vizinhança, isso não é teatro e isso tem surtido ótimo efeito, sabe? Agora, se diante de uma negativa, no caso ali do DR, né, aí eu sou favorável, né, nós tomarmos medidas judiciais e pode contar comigo porque daí vier. Mas eu sou adepto a essa linha, né, de usar primeiro a política da boa vizinhança. Só mais uma questão, vereador. A gente tem sabido, de forma extraoficial, que tanto o DR quanto o DENIT, por exemplo, a questão do DENIT, o que aconteceu? O governo federal tentou passar esse período inteirinho aqui para o Estado fez a licitação, e parece que 70 quilômetros vai ser duplicado, mais 70 quilômetros vai ser terceira via, e recapeamento da via por completo. Entraram com a medida judicial, e parece que foi o procurador da República, entendendo que não poderia passar isso para o Estado, e foi concedida a liminar.
Então, eu acredito que a hora que a gente entrar com essa ação, o que o juiz vai dizer vai ser exatamente isso. Olha, infelizmente não podemos fazer nada, porque temos que resolver quem que vai ser o competente para resolver o problema. Com relação ao DER, o que a gente está sabendo é que eles estavam aguardando a eleição e que posteriormente iriam fazer a licitação. Me parece que já foi até publicado o edital de licitação para a manutenção, conservação e recuperação das rodovias estaduais. E, obviamente, essa aqui está inclusa. Doutor, eu tenho uma parte da sua fala. O seguinte, quando eles passaram a rodovia para o Estado, é só de patrocínio Uberlândia, sabe? De lá para cá, não. Não, 54. Não, a concessão foi de patrocínio para lá. Por isso que a preocupação nossa, já falei, nesse trecho aqui que está abandonado, sabe? Entendi. Mas me falaram que era Palavra Uberlândia vereador Patos. Ferreira. É só pegar um gancho aqui nas palavras do vereador Geraldo Pérez. Concordo com ele plenamente, número, gênero, grau. Eu acho que a política começa por aí mesmo. Primeiro, você faz aquela política de boa vizinhança. Né? Não é discordando do que o novo vereador Coco falou, não. Mas eu acho que para tudo tem um contexto, tem um caminho legal. Esse caminho que o novo vereador Osmar estava querendo ir aí, é um caminho mais difícil. Por que eu acho mais difícil? Como é que você vai entrar com uma ação contra um órgão, né, do Estado ou federal que seja coação? Se você for lá primeiro, conversar, fazer um ofício, entregar em mãos, bater um papo, tranquilo, eu acho que você vai ser muito mais bem atendido do que partir por esse lado aí, por esse lado agressivo diretamente. Então, deixo aqui um agradecimento aqui ao Geraldo Pérez pelas palavras dele, foi muito bem colocado a respeito disso aí, que eu acho que o caminho certo é essa boa vizinhança aí, essa política boa vizinhança. Vereador, então, mas só mais uma questão, é o seguinte, vamos imaginar que nós entramos com a ação e o juiz não conceda a liminar. Vai haver o seguinte, nós vamos ter um problema lá, porque lá vai falar o seguinte, eu não posso fazer nada enquanto o juiz não decidir no processo. Se ele quer eliminar, ótimo, porque com a liminar tem que fazer, vai ter multa, etc, tem que fazer alguma coisa. Mas se ele entender que não é caso de eliminar, porque está esperando um processo licitatório, porque está esperando que não tenha recurso público, né? Está esperando resolver essa outra decisão. Então, aí de repente eles vão ter uma certa animosidade em fazer, porque vão esperar a decisão judicial. O senhor tem razão, mas pode ter esse problema sim. Mas eu reitero que eu gostaria de entrar com a ação. Sabe, se for possível, eu vou entrar com a ação. Porque procurar, não é a agressividade, procurar o judiciário para intermediar uma questão conflitiva. Mesmo porque eu gosto de pensar que o poder público municipal, sei lá, da Prefeitura do Cruzeiro, Maranhã, já deve ter feito um ofício para o DR em relação a essa estrada do Cruzeiro. Inclusive, quando o vice-governador teve aqui, nós fizemos um ofício para fazer uma reparação na rodovia toda. Então, não é um problema que surgiu ontem. Então, lamentavelmente, cara, eu sou um funcionário público e eu tenho que passar para a população a ideia de que eu estou fazendo alguma coisa. E realmente eu acho que a única coisa que eu posso fazer no momento é entrar na justiça. Não é que o juiz vai dar uma sentença favorável a mim. Eu acho que o juiz vai avaliar o que está acontecendo de verdade, vai passar as informações para a gente, negando ou não. Então é uma decisão judicial, não é minha. Eu só vou provocar o judiciário para tomar uma posição em relação a isso. E eu gostaria sim de fazer, independente do que os outros colegas acharam.